Boa tarde na España, en Sevilla, e bon día en Brasil. Voy a falar en español, me van a disculpar, mas hoy madrugué a las 5 de la mañana y ahora 17 horas ya no da para poder improvisar una palestra, una conversa en otro idioma distinto, ¿no? Primero, felicitar al equipo de UNESPI que ha demostrado seguir a la vanguardia en la crítica y en el enfoque de políticas de comunicación y de economía política de la comunicación. Primero, recuperando un documento que algunos consideran ya absolutamente anticuado, pero que si uno hace un análisis de la geopolítica contemporánea de la comunicación, los conflictos que está habiendo entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y China, en la disputa por la tecnología, el 5G y las estrategias vinculadas a las TIC, muchos de los diagnósticos en comunicación internacional de los males de la comunicación internacional que denunció el informe McBride no solo se han ratificado en el tiempo, sino que se han agravado y que a su vez las propuestas que recomendaba la UNESCO con el informe McBride para resolver y democratizar el sistema mundo de comunicación se han tornado cada vez más acuciantes. Recuerdo algunas que son importantes, ¿no? La participación de los públicos y de la ciudadanía en las cuestiones de comunicación. Estamos viviendo procesos como el Brexit en Europa, el manejo de las redes para organizar golpes de Estado como el que ha habido en Brasil o para destituir presidentes electos democráticamente como sucedió en Bolivia o para dinamitar el proyecto de la Unión Europea como se está haciendo en las redes. Esto indica que la necesidad de participación, de transparencia del sistema mediático, del sistema tecnológico, del sistema de información es necesario, con participación, como planteaba el informe McBride. La cooperación sur-sur, que era una demanda, una recomendación del informe McBride para salir de la dependencia cultural, de la colonización informativa de las industrias del norte, se ha tornado estratégica. Es verdad que en el caso de Brasil el gobierno de Lula no democratizó, fue uno de los frentes que no logró auspiciar una política activa, pero sí auspició en política exterior lo más avanzado y el nuevo regionalismo latinoamericano debe mucho a ese esfuerzo de cooperación entre países. Lamentablemente el campo de la comunicación no fue objeto de esa cooperación multilateral, de integración, de cooperación sur-sur entre los países sudamericanos. No lo es tampoco, nada más que de manera marginal en otros espacios de integración como la Unión Europea, pero es evidente que esa cooperación es necesaria para resolver los problemas como los que hay ahora con los servoconductores desde el punto de vista de material y de la crisis que se está planteando para la telefonía móvil, de materias primas básicas para seguir con el vertiginoso crecimiento. Es necesario la cooperación internacional y, como decía Juliano, es necesario las políticas activas de comunicación. No solo el informe McBride es fruto del debate de la teoría crítica latinoamericana, del esfuerzo, pues yo señalo en el prólogo, el prefacio de algunos destacados dirigentes intelectuales brasileños que estuvieron en esa batalla de la democracia. Recordemos también al fallecido Gabriel García Márquez, a muchos intelectuales latinoamericanos que en debates como los que tuvieron lugar en CIESPAL respecto a la conferencia de San José de Costa Rica, a los encuentros para democratizar la comunicación, situaron en la agenda de la UNESCO por primera vez los países del sur, los países con menos poder en el sistema internacional, la agenda de las políticas activas a nivel estatal. Y de ahí viene una amplia trayectoria de estados como el de México, con agencias de noticias propias, con medios públicos propios, y esa política cuajó en muchos de los estados miembros. Es verdad que también esas políticas y los planes de desarrollo que implementó la UNESCO terminaron sirviendo para justificar la concentración y dejar en un espacio marginal los medios públicos y el papel regulador del Estado. No obstante, si leemos a contrapelo de la historia el informe McBride, sigue cobrando plena actualidad sobre muchas de las deficiencias que tenemos en política pública. Y de ahí la originalidad, creo, de este libro, que va a estar accesible para todos, lo pueden descargar, como decía Danilo, tienen el vínculo para poder disfrutar de los diferentes análisis transversales, y yo haría el contrapunto, como muchos de los textos que están incluidos, entre ese debate en los años 70 y la publicación 80 de un solo mundo, voces múltiples, y lo que está sucediendo hoy día en la comunicación internacional. Hiperconcentración, desinformación, desarrollo de una precariedad extrema de los profesionales del sector,
una nueva colonialidad y dependencia en las grandes plataformas. Estamos utilizando el concepto que introducía antes Juliano de capitalismo de plataformas, en el que cada vez más la dependencia de medios nacionales como Globo respecto a Google, a los GAFAM, es extraordinaria, mucho más directa y estricta que la que se había criticado en los 70 en términos de industria cultural, o el cinema y el audiovisual propio, que terminan siendo una suerte de maquila de renta del trabajo a bajo precio para grandes compañías como Netflix. En ese escenario, volver a situar la politicidad de la comunicación, las políticas ya no nacionales, yo diría nacionales y regionales de comunicación, es un ámbito estratégico. Así que a mí solo agradecer que los coordinadores, los organizadores de Volumen tuvieran la deferencia de contar conmigo para el prefacio y evidentemente a cada uno de los autores el esfuerzo de seguir pensando en utopías. En un escenario distópico es necesario no perder el principio de esperanza. En un escenario de la comunicación primada por el principio de desconfianza, de control, de dominio y de degradación del ecosistema cultural, es necesario proyectar utopías de futuro. Y por eso la lectura sigue vigente al Infomema Pride, y lógicamente tenemos que implementar nuevos derechos, nuevas iniciativas y formas de acción. También para la teoría del pensamiento, pero creo que urge más la intervención en el terreno político, en la batalla política, más con lo que se está viviendo en países como Brasil, en países como Argentina, en Ecuador, o también en España, donde la extrema derecha coopta los medios, incluidos los públicos, para hacer un discurso del odio, y hay que saber que hay una internacional del odio, como tenemos una internacional de la esperanza en el campo de la comunicación, en espacios como ULEPIC, que hemos estado siempre luchando hace 20 años, desde 2001, por discutir justamente esa agenda que en los 70 nuestros padres y referentes intelectuales habían procurado para democratizar el sistema de comunicación. Así que mi enhorabuena a todos los autores y gracias por haber tenido la posibilidad de hacer el prefacio. Muito obrigado, Paco Serra, Francisco Serra Cabaleiro, que prefaceia o nosso e-book, os colegas que chegaram há pouco, estão nos acompanhando na live no YouTube. Hoje a live de lançamento do e-book Revisitando McBride, Utopias e Distopias, lançado pelo selo Cultura Acadêmica da editora Unesp. Bom, gente, vou pedir então agora aos meus colegas, autores, parceiros nesse trabalho, se nós pudéssemos organizar a apresentação dos capítulos no espírito que a gente organizou o livro, se lhes parece bem. Nós temos duas sessões, uma primeira sessão de contextos e atualidades e uma segunda de cenários aplicados nessa publicação. Então, se a gente pudesse seguir a ordem do sumário, né, até para apresentar os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando, o espírito da arquitetura dessa publicação, então eu começaria no contexto de atualidades, com o texto Outro Mundo e Várias Vozes, 40 anos depois, breves comentários sobre como o Brasil dialogou com o relatório McBride. Aqui eu convido o nosso professor do programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia, também servidor público da Anatel e pesquisador brasileiro na área de política de comunicação, professor Otávio Pena Pierante. Otávio, uma alegria te receber, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para apresentar o seu trabalho. Prazer é meu, Juliano, Danilo, demais colegas, amigos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e com quem nos acompanha hoje pelo YouTube nessa live. Eu vou ser breve para que a gente possa ter um tempo maior de discussão depois, mas a minha ideia nesse capítulo foi abordar um pouco da trajetória, digamos assim, de implementação, entre aspas, do relatório McBride no Brasil. A gente vê claramente ecos do relatório McBride, que o processo começa no fim da década de 70, né, termina ali no início dos anos 80, a gente vê ecos do relatório McBride na Constituição Federal de 1988, no Brasil, quando ela trata de questões relacionadas ao pluralismo, a necessidade de diversidade, a necessidade de prever um espaço para conteúdos nacionais, conteúdos regionais, produção independente, a reafirmação da radiodifusão, ou melhor, a reafirmação da finalidade educativa, cultural, informativa para a radiodifusão. Tudo isso já estava no relatório McBride, né? E a Constituição Federal de 88 traz grande parte daquelas ideias para o seu espírito, para o seu texto e para o que se esperava que fosse a radiodifusão dali a alguns anos. Só que essa implementação desses comandos, a efetivação desses comandos constitucionais, ela ocorre muito parcialmente no Brasil, né? Então, a gente tem aí algumas situações
claras de problemas envolvendo a implementação desses comandos. Primeiro, o problema da concentração econômica. Apesar da Constituição Federal ter previsto que não seriam admissíveis oligopólios e monopólios no setor de radiodifusão, fato é que isso não foi disciplinado, fato é que isso não foi regulamentado na legislação infraconstitucional brasileira. Continuaram existindo as restrições que já existiam desde a década de 60. Além disso, a Constituição chegou a falar em mecanismos de participação, mais especificamente num Conselho de Comunicação Social, e esse conselho teve e tem ciclos inconstantes na sua trajetória no Brasil ao longo das últimas décadas. Além disso, é possível sim verificar um avanço em termos de comunicação pública. Então, o Brasil reestruturou seu sistema de comunicação pública a partir dos anos 2000, né, com a criação da EBC. Além disso, fomentou a entrada de outras instituições públicas nesse cenário da radiodifusão, por meio de planos nacionais de outorgas a partir de 2011, por meio da revisão da regulamentação. Houve também uma sensível ampliação do espaço para a radiodifusão comunitária. O serviço foi criado na década de 90 e sucessivas ações posteriores permitiram um número considerável de outorgas, mas esse sistema público de radiodifusão no Brasil, ele ainda enfrenta diversos problemas, e um desses problemas é o financiamento. A sustentabilidade desse sistema não é garantida hoje na legislação infraconstitucional. E aí deixo um ponto, né? O relatório McBride ele não fala explicitamente de internet, mas ele fala sobre a explosão de novas tecnologias. E essa é uma preocupação ao longo de todo o texto, o que seriam essas novas tecnologias que se abrem ou que se avizinham naquele momento do relatório McBride. E eu acho que esse é o ponto de grande discussão que fica para o Brasil e para diversos outros países, que é como dialogar com aquele mundo do relatório McBride num cenário de internet. Vários daqueles princípios, eu deixo só uma ideia, mas vários daqueles princípios e várias daquelas previsões, expectativas do relatório McBride continuam sendo válidas para o mundo da internet. E também continua sendo válida a necessidade de uma regulação estatal. E uma regulação estatal que não interfira na divulgação de conteúdos previamente, ou seja, uma regulação estatal que não se caracteriza pela censura, mas sim uma atuação estatal no que se refere a determinados tópicos. Hoje a gente está debatendo muito a questão da informação e da desinformação, né? E isso passa necessariamente por uma política das plataformas e passa também pela necessidade de regulação estatal. Esse é um debate que não está equacionado no mundo, né? Não está equacionado no Brasil e em diversos outros países, e ainda precisa ser bastante aprofundado. Juliano, um prazer participar desse livro, te devolvo a palavra. Otávio, muito obrigado. Agradeço a sua breve exposição. Daqui a pouco a gente vai ter um tempo para dialogar sobre todas essas exposições. Eu convido, então, na sequência, gente, o capítulo A Influência do Relatório McBride sobre as teses e dissertações premiadas no Brasil de 2015 a 2020. São autores desse capítulo o Danilo Rotberg, que inclusive é organizador da obra, a Priscila Romero Sanches e o Pedro Luiz Piedade Novaes. O professor Danilo foi o nosso coordenador do programa de pós-graduação, é docente aqui do programa de pós-graduação da Unesp, pesquisador, é também bolsista de produtividade do CNPq, e o acompanha neste capítulo o Pedro Novaes, que é doutorando no programa de pós-graduação em comunicação, é também juiz federal, enfim, colabora nessa publicação, além da professora Priscila Romero Sanches, que é doutoranda também do programa de pós-graduação em comunicação e professora do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. Professor Danilo, eu passo para você e aos colegas para a apresentação desse capítulo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês aqui e é um privilégio, né, estar participando de um artigo junto com a minha colega Priscila e com o maestro Danilo, que na verdade eu e a Priscila fomos só meros coadjuvantes, né, que esse artigo a gente mais colaborou com o professor Danilo, que tem todo o know-how, né, nesse assunto, né, na profundidade. Então, o que foi feito, pelo menos da minha parte, eu peguei as teses premiadas, né,
da Qualis e da Compos, e as teses que mais se identificavam, né, com o relatório McBride. E o que, num primeiro momento, eu achei que seria um trabalho difícil, né, de encontrar teses, né, relacionadas ao assunto, ou que fossem relacionadas com o relatório, e eu tive a grande surpresa que a grande maioria das teses que foram premiadas, ela tem mesmo um vínculo muito forte, né, com toda esse trabalho, esse relatório, né, que inspira a democracia que é tão atacada, né, no mundo atual, né, principalmente por políticos populistas. Então, foi um prazer, pelo menos da minha parte, foi esse o trabalho, e claro, participei um pouco da montagem do capítulo, mas o grande maestro é o professor Danilo mesmo. Eu agradeço, então, mais uma vez a oportunidade e passo para minha colega Priscila. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada, Pedro, boa tarde para você. Obrigada, Danilo, Juliano, a todos que estão presentes e a quem está assistindo a gente aí pelo YouTube. Esse trabalho foi muito legal de ser feito mesmo, como o Pedro falou, a gente trabalhou mais como coadjuvante aí junto com o Danilo nesse trabalho, pelo levantamento que a gente fez. E, de fato, inicialmente a gente achou que seria difícil a gente encontrar relação, né, com os trabalhos em comunicação feitos a partir agora, né, nos últimos anos, com um relatório McBride que tem mais de 40 anos, né, que foi lançado aí pela Unesco. Então, a gente achou que não teria tanto relacionamento, mas a hora que a gente começou a esmiuçar os trabalhos, a gente percebeu, né, essa preocupação dos trabalhos em comunicação voltados principalmente para o fluxo de informação e comunicação pelo mundo, né? E a partir ali da década de 90, a gente já tem uma revisita ao relatório, mas já pensando aí no âmbito da internet, né? Que passa a ser uma realidade doméstica para as pessoas a partir ali de 95, né? E isso vai tornando o relatório, em alguns momentos, obsoleto, talvez, porque a gente tem ali uma renovação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem reflexos disso, porque, como a gente já falou por aqui, mesmo o professor Francisco, a gente está no momento agora da comunicação e dos fluxos de comunicação dominados por oligopólios, por grandes empresas, né? Então, num levantamento aí, as 5 maiores empresas do mundo são empresas voltadas para a tecnologia que trabalham com mídia e comunicação. Então, a gente tá vendo esse reflexo hoje em dia, né? Talvez num quadro um pouco diferente, né? Porque a gente tem um eco de informação muito grande, ela se reverbera, muitas vezes com quadros de desinformação, mas, de fato, o relatório, a reflexão que foi feita lá na década de 70, ela ainda tem reflexos hoje em dia, de uma forma diferenciada, é óbvio, né? Então, é legal a gente perceber que dentro dos estudos em comunicação, o meu é um deles, né? A minha tese está trabalhando exatamente com essa questão da regulação das plataformas. Então, a gente percebe a necessidade de se organizar o ambiente, porque o ambiente, de certa forma, está extremamente desorganizado, né? Então, a gente, esse primeiro trabalho, esse levantamento, mostra como ele ainda tem eco nos estudos que estão sendo feitos, e eu acredito que ainda vai ter mais, porque a gente precisa revisitar o relatório para ver o que foi discutido no passado, olhar o retrovisor aí do passado, para a gente explicar parte do fenômeno que a gente vê agora no presente, e até para a gente pensar o que a gente quer para o futuro, né? Que tipo de comunicação e de fluxos de informação no mundo a gente quer para o futuro. Então, eu acredito que o relatório ele tem esse papel, e eu acredito que foi extremamente positivo ter essa visão. Então, eu agradeço demais a oportunidade de ter participado, né, do trabalho, e de ver esse trabalho pronto agora, sendo lançado. Obrigada. Priscila, Pedro, Danilo, muito obrigado pela apresentação do capítulo. Eu passo agora para o capítulo pelo desenvolvimento do subdesenvolvido, o protagonismo do terceiro mundo na concepção teórica e normativa das propostas da NOMIC. É um texto que eu tenho a alegria de ter apresentado com o André Luiz Lourenço, que é doutor, formado aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp, que vai falar conosco, vai apresentar o capítulo com a máscara, porque ele está no local de trabalho, cumprindo os protocolos sanitários. André, fique muito à vontade para apresentar esse trabalho. Eu acho que é uma contribuição importante
para pensar o nosso lugar de fala da América Latina, dos países em desenvolvimento, sobre essa leitura e a construção dessa agenda do relatório McBride. Boa tarde para todos, boa tarde para todas aqueles que estão conosco na live. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de ter podido escrever esse capítulo nesse livro tão bacana, com tanta gente bacana. Queria agradecer nominalmente ao professor Danilo, que percorre a minha trajetória acadêmica desde 2002, né? Foi meu professor de faculdade, a professora Caroline, ao professor Juliano em especial, que além de organizador do livro, parceiro de capítulo, é meu orientador de mestrado, de doutorado, uma grande pessoa que eu admiro profundamente. Também queria, e eu acho que é importante registrar, um agradecimento ao programa de pós-graduação em comunicação, onde eu me formei doutor, ao Lecotec, o laboratório de pesquisa que eu faço parte, um espaço absolutamente incrível de produção, a CAPES, que eu acho que é importante a gente sempre lembrar num período de redução dramática de investimento, foi uma parceira incrível para que eu pudesse, e aí sim meu último agradecimento, chegar e desenvolver parte do meu doutorado no CIESPAL, que foi palco, em grande medida, dessa construção da NOMIC, essa construção do informe McBride. O objetivo do capítulo, de um modo geral, e eu vou falar basicamente em tópicos, é reconstruir a história dos processos, encontros, debates internacionais que viabilizariam essa proposta de nova ordem mundial da informação e da comunicação. Partindo do princípio, isso é fundamental que a gente lembre, que o informe McBride e a proposta da nova ordem mundial da informação e da comunicação é uma construção que vai além desse documento. É uma construção que se inicia na década de 60, se inicia com uma concertação internacional no âmbito das organizações das Nações Unidas, no pós-guerra, uma disputa interessantíssima de articulação e mobilização dos países do chamado Terceiro Mundo em torno de algumas pautas que eram comuns a eles e caras ao desenvolvimento. Portanto, essa construção de uma nova ordem econômica internacional, e a pedra fundamental, e é isso que eu defendo eu e meu parceiro professor Juliano, defendemos que é desta pedra fundamental, a nova ordem econômica internacional, que fica pavimentado o caminho para que seja construído, sejam construídas as propostas da nova ordem da NOMIC, da nova ordem da informação e da comunicação. O capítulo evidencia que a NOEI propunha uma estrutura, a NOEI, eu digo, a nova ordem econômica internacional, propunha uma estrutura teórico-conceitual e pragmática para enfrentamento do problema do subdesenvolvimento, com uma clara, e eu quero sempre frisar, uma clara participação dos países latino-americanos, com destaque a organismos internacionais latino-americanos, a CEPAL, ao CIESPAL e por aí em diante, para enfrentamento desse problema do subdesenvolvimento que até hoje é tão caro para todos nós, que entre as estratégias para a superação do subdesenvolvimento estaria o enfrentamento da dependência cultural, a partir de uma série de políticas de incentivo à construção de ativos nacionais em termos diversos, ativos nacionais em termos de avanços científicos, técnicos, tecnológicos, ideológicos, estéticos, éticos, normativos, que tivesse a possibilidade ou capacidade de enfrentar esse problema da dependência de um modo geral, na época construída conceitualmente como uma divisão entre centro e periferia, que de alguma maneira, com suas adaptações e contextos socioeconômicos e técnicos, reverbera até hoje. Evidencia
o capítulo evidencia a reconstrução desse percurso de processos, encontros, debates que viabilizariam durante a década de 70 a construção desse que no final ficaria conhecido como Informe MacBride, e principalmente detalha como que foram os processos ao longo dos encontros internacionais desenvolvidos, patrocinados, estimulados pela Unesco, com uma participação contundente do CIESPAL, com uma participação da sociedade civil organizada de pesquisa sobre democracia e comunicação bastante acentuada. Então, desses encontros, ao longo de quase uma década, e aí o conceito anterior ao próprio Informe MacBride, ficariam definidas as bases conceituais daquilo que se entendeu como políticas nacionais de comunicação e o conceito de comunicação para o desenvolvimento, em oposição àquilo que Antônio Garcia chamaria de comunicação para a dependência. A ideia, portanto, foi apresentar tanto essa construção em termos de articulação internacional, quanto a oposição de atores e processos internacionais em torno da NOMIC, sobretudo por entidades representativas de conglomerados de comunicação estadunidenses, que promoveram à época uma campanha de difamação a esse processo de construção sob a alegação de que a construção da NOMIC estaria estatizando a informação e, portanto, gerando problema às democracias mundiais, de um modo geral. Então, o que é interessante da gente notar, e eu acho que isso é fundamental, e é uma contribuição que eu creio que o nosso capítulo possa dar, é essa reflexão acerca de que tivemos um movimento de concertação internacional que foi capaz de produzir um aparato teórico e normativo que pensou essa reformulação e pensou essa capacidade de superação do subdesenvolvimento do Sul. Agora, ao final, eu acho que a gente pode, e aí eu caminho para o encerramento da minha fala, eu acho que é importante que a gente evidencie, e o capítulo busca fazê-lo, ressaltar essas contribuições que esse movimento, que essa é a ideia, que o Informe MacBride não é um documento por si, ele é o resultado de um movimento de construção de 20 anos no âmbito internacional, que vai além daquilo que se pensou exclusivamente para a comunicação, faz parte de um movimento de reformulação da governança internacional. Então, é interessante que a gente sempre note e tenha como referência as contribuições desse movimento de construção de propostas, seja do ponto de vista da política internacional, seja a capacidade de movimentos de articulação entre países do Sul, na afirmação de uma intelectualidade latino-americana, que eu acho que é fundamental. Desse processo surge uma escola crítica sobre o desenvolvimento econômico e na promoção de um debate sobre problemas de comunicação até então muito pouco abordado ou abordado de maneira bastante deficitária, quando o seu ponto de vista, o seu lugar de fala são os países subdesenvolvidos. Com isso, eu finalizo a minha fala reforçando os meus agradecimentos a todos. Muito bem, André, muito obrigado pela exposição, orgulho partilhar esse capítulo e essa contribuição contigo. Bom, gente, agora nós vamos para o último capítulo da primeira sessão do nosso e-book, que é o texto O Mundo e a Necessidade de Mais Vozes, passado e presente das propostas da Comissão MacBride. O autor desse trabalho é o professor Fernando Oliveira Paulino. Paulino, querido, é professor da Universidade de Brasília, da graduação, da pós-graduação, foi diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, é bolsista de produtividade e é dirigente também da ALAIC, da Socicom no Brasil. Enfim, é um currículo grande. Paulino, é uma alegria recebê-lo e poder partilhar essa produção contigo. Sinta-se à vontade para a apresentação do trabalho.
Obrigado, Juliano. Queria também agradecer Danilo, Caroline, pela organização da obra, os outros amigos, amigas, colegas que participam desse esforço de celebrar e analisar o relatório em seu presente, mas também buscando reflexões relacionadas ao passado e ao futuro deste documento, que me parece cada dia mais atual, né, e necessário de ser difundido. Eu, quando divulgava esse evento, Juliano, colegas, eu recebia, assim, por um lado, retornos entusiasmados, né, com boas lembranças, por um lado, mas também havia alguns colegas que me perguntavam, mas quem é McBride, né, sobretudo pessoas de fora da comunicação. Então, eu acho que talvez uma das missões que a gente tenha, a partir de publicações como essa, seja também difundir o relatório O Mundo em Muitas Vozes, na versão em português, para além dos nossos muros e fronteiras em relação à comunicação, porque muito do que ele planteia, e já foi aqui comentado anteriormente, serve não apenas para as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas também para ações relacionadas a outras áreas do conhecimento e também para pessoas de fora da universidade, visto que a análise feita dos problemas da comunicação naquele período servem e muito para entender algumas questões que estão na nossa ordem do dia e que nos afetam o cotidiano, né? Então, eu queria só pontuar algumas questões, algumas reflexões que estão no capítulo, e também eu acho que ao ouvir os colegas desde já servem nessas questões para futuras efemérides relacionadas ao McBride e futuras atividades, né, e eventos e publicações que a gente possa tirar daqui para frente, porque no capítulo eu procurei fazer um estudo quase arqueológico, Juliano, que em relação ao McBride, né, mostrando quais foram as origens da criação da comissão que levou à preparação desse documento, e também com uma certa sensação já de saudade do pouco que a gente viveu em relação a políticas públicas de comunicação amparadas no McBride, como bem observou Otávio agora há pouco, mas também saudade do que a gente ainda nem viveu, né? Acho que a gente tem vivido nessa nossa área, e Danilo gosta dessa metáfora, uma certa situação de reminiscências, assim, de coisas que aconteceram ou, né, como diria lá o Lévi-Strauss, algo que já se destruiu quase que completamente e que a gente precisa, quem sabe, a partir do ano que vem, recomeçar a retomar no plano federal e estimular também no plano estadual e no plano municipal, pensando na realidade brasileira, né? Então, essa era uma primeira abordagem. A segunda que eu queria trazer aqui é a necessidade de a gente também pensar numa maneira de intensificar as relações entre as instituições de educação superior, seus pesquisadores, estudantes, professores, com a Unesco, né? Porque me parece que o documento ele acontece num período de grande intensidade dessa relação entre, especialmente latino-americanos, com a organização propondo uma nova ordem mundial da informação e da comunicação. Eu sinto que hoje, talvez, né, haja ainda mais necessidade desse diálogo, é o que a gente tem procurado fazer no âmbito da Socicom e, sobretudo, da LAIC, com o escritório dedicado à América Latina e Caribe, e também com a Unesco em Paris, porque, dentre outras coisas relacionadas, né, e presentes no relatório, há uma discussão necessária sobre diretrizes curriculares, incidência, Juliano, você que é uma pessoa também que já participou de tantas leads, tantas frentes em relação a isso, da nossa produção, não apenas no hemisfério sul, mas também no hemisfério norte, criando um mundo em muitas vozes no ambiente acadêmico, evitando colonialismos, neocolonialismos, pactos coloniais. Então, acho que a relação com a Unesco precisa ser também intensificada, até para que a gente possa incidir mais e estabelecer situações de reciprocidade com o amparo dessa importante organização internacional. E, por fim, para também não me estender muito, eu queria pedir licença aqui para ler o trecho final das páginas que eu produzi, porque eu acho que também servem de ponte para a próxima sessão do livro, né? Porque o que eu tentei dizer aqui foi o seguinte: com o objetivo de concluir este capítulo, é possível fazer referências à ligação do relatório McBride com as questões de ordem científica e acadêmica e também com situações com mais visibilidade nos últimos anos. A partir desses ambientes, é possível conectar os princípios do documento
com movimentos correntes de promoção do direito à voz, vendo uma ligação direta entre os princípios pelo direito à comunicação, democratização da comunicação e por políticas de comunicação. E aí vem aqui a parte que eu acho que era relacionada aos capítulos, né, seguintes. Ações relacionadas à promoção da diversidade e do respeito aos direitos humanos, tais como Black Lives Matter e outras iniciativas relacionadas ao movimento negro e ou por pessoas e grupos de defesa dos direitos das mulheres, retratam a necessidade de superar atividades de negação e de silenciamento. É nítido perceber que o silenciamento, a supressão e o cancelamento de vozes não será superado por atos voluntários de concessão de canais de comunicação ou de expressão, mas, sobretudo, pela possibilidade e pela necessidade de partilha do poder de constituições horizontais de produção, circulação, compartilhamento e acesso. Então, para não ir muito aqui além disso no tempo, Ju, o que eu também procurei indicar nessa parte final do texto são as conexões entre os princípios do relatório e muitas mobilizações hoje que, na minha concepção, se utilizam de ideias ligadas, relacionadas, influenciadas, ambientadas no relatório McBride, mas talvez ainda não consigam identificar ou estabelecer pontes com esse importante documento que, insisto, precisa de ainda mais divulgação, reflexão, e certamente esse nosso livro, e obviamente, não vai esgotar a importância, a relevância e a necessidade de seguirmos adiante nesse debate e nas nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à democratização da comunicação e ao direito à comunicação. Então, parabéns, né, vocês que participaram dessa obra, espero que as pessoas consigam lê-la e enviar comentários, críticas, produzir resenhas, para que a gente consiga também estimular e produzir ainda mais conhecimento a partir das provocações que recebemos e seguimos recebendo ao ter contato com o relatório Um Mundo e Muitas Vozes. Obrigado. Fernando, muito obrigado, muito bonito, fiquei feliz aí com as palavras, inclusive com a leitura ao final. Eu acho que essa é uma agenda necessária, né? Acho que a gente vai ter tempo de debater daqui a pouco. Na conjuntura que a gente está vivendo de Brasil, né, tudo isso é absolutamente necessário. E aí, já que você deu o gancho, né, nós vamos para a segunda sessão do nosso livro, que são cenários aplicados. Antes, porém, falar para quem está nos acompanhando, quem vai ver essa gravação depois no YouTube, lembrar que o livro está disponível para download gratuitamente no selo Cultura Acadêmica da Unesp. Bom, gente, agora nós vamos para a segunda sessão e começamos com o capítulo Tecnologia e Comunicação, atualização de aspectos do relatório McBride para a democratização da comunicação. São autoras desse trabalho, vão apresentar esse capítulo a professora e doutoranda aqui do programa de pós-graduação em comunicação da Unesp, Vanessa Graziele Bueno do Amaral, que também é docente da Unisagrada. Depois você me corrija, Vanessa, se eu falei tudo certinho, tá bom? E também está na apresentação desse capítulo a professora Maria Tereza Miceli Kerbal, professora Kerbal, que é nossa mestre, enfim, nossa referência na área da ciência política e nessa interface com a comunicação. Professora Tereza, que é docente do programa de pós-graduação em comunicação e também do programa de pós-graduação em ciência política da Universidade Federal de São Carlos, é também pesquisadora do CNPq, bolsista de produtividade, enfim, tem uma trajetória importantíssima na produção e reflexão no campo da ciência política da comunicação, e nos alegra muito de poder dividir esse momento contigo, Kerbal. Professora Vanessa, professora Kerbal, sinta-se à vontade para a apresentação. Vanessa, deixa eu fazer umas palavras, né? Deve estar muito baixo, mas vou falar rápido. Eu que Oi? Oi? Estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Eu queria agradecer o Danilo, o Juliano e a Caroline por ter nos convidado para participar dessa obra importante, e agradecer aos outros colegas que também participaram na divulgação desse documento importante para um entendimento melhor das políticas públicas em comunicação.
a nossa apresentação, a nossa leitura, né, e apresentação, ela trabalhou com alguns eixos do relatório que, apesar do tempo, né, de 20 anos passados, são agendas de políticas públicas que ainda permanecem e podem ser repensadas e discutidas novamente. Então, nós trabalhamos com o eixo da desigualdade social e da desigualdade tecnológica, do controle da regulamentação das mídias e das plataformas sociais, do direito à comunicação e democratização da comunicação, que eu acho que são agendas que ainda permanecem, devem permanecer por muito tempo, especialmente no país, no momento que nós vivemos, e que estão presentes no relatório McBride. Vanessa, por favor. Claro, olá, boa tarde, todos me ouvem bem? Sim, te ouvimos bem. Certo? Professor Juliano, tá certinho as informações, viu? Fica tranquilo. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos, também aí, aqueles que estão assistindo, acompanhando a nossa transmissão, a live do lançamento desse livro, do qual, né, eu tenho aí muito prazer em poder participar, né, agradeço o convite da Maria Tereza, minha orientadora também no doutorado, né, para que a gente construísse esse trabalho juntas e trouxesse aí alguns aspectos relacionados a essa perspectiva de atualização, né, como a Maria Tereza colocou, né, dos aspectos principalmente, né, de desigualdade social e tecnológica, e também a questão, né, do controle midiático. Então, nesse trabalho, nós fizemos um percurso metodológico, né, fazendo uma pesquisa bibliográfica, né, a respeito dos conceitos de globalização, de direito à informação, resgatando, né, alguns autores importantes aí para esses termos, e também fizemos uma pesquisa documental analisando o relatório em si, pesquisas, né, e trabalhos feitos acerca do relatório, e também fazendo, né, essa atualização através de notícias atuais, legislações que sejam pertinentes, né, pesquisas do uso de tecnologias, do uso de dados pessoais, do controle de mídia. Tá? Então, nós partimos desses dois pressupostos principais, a desigualdade social e tecnológica, e o segundo item, o controle midiático. No relatório, nós observamos esse caráter, como alguns até colocam, né, premonitório, que o relatório tem em relação ao uso das tecnologias. Já foi comentado aqui um pouquinho, né, e como ainda não se tinha essa perspectiva da internet, hoje a gente traz também essa atualização, observando essa ferramenta, esse meio, como uma das possíveis formas de concretização dos caminhos propostos no relatório. Né? Então, ali era colocado, né, essas novas tecnologias como forma de promover aí o acesso à informação, o direito de informar e de ser informado, né, a descentralização do controle midiático, a possibilidade, né, de que diferentes grupos, que os diferentes países pudessem, né, expor suas situações, discutir, serem sensibilizados, né, uns em relação às questões dos outros aí, e buscar, né, o desenvolvimento, redução da desigualdade social, né, e a descentralização desse controle midiático, né, que também já foi comentado um pouquinho aqui. Diante dessas duas perspectivas, nós analisamos, é claro, um avanço, né, na questão de acesso à informação, de novas tecnologias, né, a expansão da internet, proporcionando, né, de forma positiva algumas ferramentas, sim, de maior participação cidadã, de acesso à informação, né, porém, nós destacamos aqui nas considerações, como a Maria Tereza colocou, alguns pontos que necessitam, sim, de ampliação nessa discussão, né, que é exatamente voltado para esses dois eixos. Então, apesar dessa tecnologia, né, da internet, dos dispositivos móveis, que poderiam ser aí um caminho para aumentar o acesso dos indivíduos, né, embora sejam positivos e pareçam realmente uma contribuição importante, é preciso a gente considerar, né, que ainda existe uma disparidade muito grande, né, econômica, de acesso a essa informação, de acesso à internet, de dispositivos móveis também, né, embora o desenvolvimento social abranja a questão, por exemplo, da urbanização, e a gente tenha
né, observado esse movimento de urbanização, né, nos últimos anos, isso também causa novas desigualdades, né, então são pontos que precisam ser, né, ainda avaliados, né, e também na questão do controle midiático, nós observamos, né, a possibilidade que essas tecnologias trariam, né, para que realmente as pessoas pudessem se expor, né, a pontos de vista diferentes, formar opinião, participar democraticamente, né, conhecer mais a respeito da sua comunicação local, dos problemas, por exemplo, né, da sua cidade, do seu município, do seu país, participar ativamente. Porém, essa disparidade na disponibilidade de acesso ainda é um problema muito grande para que isso aconteça, né, essas tecnologias ainda não são, de fato, acessíveis a todos, embora o ambiente permita, né, que muitas pessoas produzam conteúdo, que se exponham, que os grupos diferentes, né, tragam aí suas dores, e suas necessidades, suas demandas, também tem a questão que é preocupante, que já foi comentada aqui anteriormente, da desinformação e da produção desse tipo de informação, né, que na verdade aí é um ponto bastante negativo, né. E no controle midiático, além da questão dessa centralização, embora essas tecnologias pudessem proporcionar essa ampliação, a gente também tem a questão, né, que hoje, muito dos usos de dados dos indivíduos, né, da questão do que a gente recebe de informação, do que nós temos, né, de acesso, muitas vezes é controlada por algoritmos, né, então saber como estão sendo usados os nossos dados, ter as políticas respectivas para isso, né, de controle dessa informação, de uso de dados, de ter clareza em como as informações estão sendo disponibilizadas, para que a gente realmente seja exposto a pontos de vista diferentes, que possam contribuir para uma comunicação mais democrática. Agradeço a atenção de todos, agradeço também a possibilidade de colaboração nesse livro, e obrigada aí também, né, por essa discussão que está sendo tão rica na tarde de hoje. Professora Vanessa, professora Tereza Kerbal, e muito obrigado pela gentileza de estarem aqui conosco, de partilhar esse capítulo, enfim, de estarmos nesse diálogo com essa contribuição tão importante. Bom, gente, vamos para o segundo capítulo da segunda sessão desse e-book, que é o capítulo Fluxos Unidirecionais Midiáticos e Colonialismo de Dados, 40 anos do relatório McBride. Assinam esse texto as professoras Caroline Kraus do Visoto e a professora Carita Emanuele Ribeiro Sena. A professora Caroline Luvisoto é a nossa vice-coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação, também organizadora desse e-book. Infelizmente, ela não está conosco nesse lançamento, mas envio um abraço a todos. A professora Caroline, nesse momento, está em férias na instituição, mas o capítulo será apresentado pela professora, que também é autora desse capítulo, a professora Carita. A professora Carita é doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação, é jornalista, atua como professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é pesquisadora do grupo Ciberjornal UFMS. Carita, é uma alegria te receber, seja bem-vinda, sinta-se à vontade para apresentar o capítulo. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Está um pouquinho baixo, mas estamos te ouvindo, Carita. Tá, vou tentar aumentar aqui. É uma alegria e um orgulho para mim fazer parte desse trabalho, desse livro, né? Ao lado da professora Caroline, que está impossibilitada de estar aqui conosco. Vou representá-la também nessa apresentação breve que nós vamos fazer do nosso capítulo. A gente aborda os fluxos unidirecionais midiáticos e colonialismo de dados. Como o relatório McBride já falava dos impactos e dos prejuízos que os fluxos de comunicação vindo apenas na direção norte-sul, leste-oeste, e o que esses prejuízos acarretam, né, para as nações do terceiro mundo, né, e o relatório McBride trata, naquele contexto, em vários aspectos, especialmente de prejuízos, de como isso acarreta problemas para as relações sociais e culturais, especialmente no que respeita às agências de notícia.
e entre outros, né? E nós, então, fazemos uma relação de como se dão hoje esses fluxos que continuam vindo, sobretudo em uma só direção, e, sobretudo, também vindo nas direções norte-sul e leste-oeste, vindos de grandes potências tecnológicas, econômicas, assim como foi abordado no relatório McBride. No próprio relatório, eles contextualizam isso dentro desse período, da década de 70, 80, a comunicação ela já é encarada ali naquele momento como uma arma para a independência de países em relação a potências colonizadoras, ali dentro de uma concepção do colonialismo histórico, e que a comunicação poderia romper com isso, né, de alguma forma, e há uma aposta tecnológica, apesar de haver uma relativização dessa aposta, né? Porque se coloca, no relatório é colocado como a detenção da tecnologia na mão de grandes potências poderia aprofundar lacunas que eles já identificaram. Então, 40 anos depois, essa discussão ela se complexifica e é disso que a gente trata no capítulo, tomando a partir do conceito de colonialismo de dados, né, que é um colonialismo específico do século XXI, mas que se relaciona ao colonialismo histórico, conceitos proposto pelos professores Nick Couder e Ulisses Merias, e nós vamos falar que esse colonialismo já não vem da extração de recursos naturais, mas sim da extração de dados, como foi colocado por vários autores, né? Não mais num pretexto civilizatório, mas para te dar uma comunicação personalizada, para te trazer conveniência, para uma gestão racional do seu tempo, e uma colonização que vai se naturalizando sem que as pessoas em geral se percebam dentro de um contexto, como foi colocado aqui também, de capitalismo de plataformas, de capitalismo de vigilância, em que o modelo de negócios é vigiar e é saber tudo sobre todos. Então, a gente relaciona, a nossa proposta nesse capítulo é fazer essa relação desse debate, de como isso é abordado, não nos fins tecnológicos, não em termos tecnológicos, mas a discussão, de uma forma geral, é tratada, sim, no relatório McBride, é antecipada, né, e de como a própria questão da racionalidade neoliberal, hoje, muito afetada, que afeta muito a nossa comunicação, né, isso também é tratado, a própria questão da ordem econômica, como isso afeta a questão da comunicação. Então, a gente aborda isso, e no finalzinho do capítulo, nós falamos sobre como há, sim, uma multiplicação de vozes nesse cenário de tecnologia e de hiperconexão, mas que são vozes muitas vezes sufocadas, que não encontram eco, que não encontram essa vocalização necessária já apontada no relatório, e que, para que nós tenhamos avanços efetivos, nós precisamos dessa relação direta de uma mudança de ordem social e econômica, assim como também já tinha sido apontado no relatório. Então, a gente verifica que há possíveis conexões de um debate contemporâneo, de um debate em torno das tecnologias atuais, das big techs, com o que foi pautado no relatório. Muito bem, quero agradecer a professora Carita pela exposição, também a professora Caroline, que trabalhou na produção desse capítulo. Muito obrigado, Carita, pela tua presença, pela sua contribuição. Vamos para mais um capítulo dessa segunda sessão. Agora, as crianças e a internet. Cidadania ou mercadoria? Assinam esse capítulo os professores Rosiane Andrello e Vitor Pacioni Brumati. Professora Rosiane Andrello é professora do programa de pós-graduação em comunicação, do nosso programa, também minha colega no Departamento de Comunicação Social, uma alegria recebê-la aqui. O professor Vitor Brumati é doutor aqui pelo programa também de comunicação e é pesquisador do GPCom e professor da Unisagrado. Vitor, espero que eu tenha falado tudo certinho,
É uma alegria recebê-los. Professora Rosiane, professor Vitor, sintam-se à vontade para a apresentação do capítulo. Muito obrigada, Juliano. Eu divido a palavra com o Vitor, eu faço uma pequena abertura e começo agradecendo, cumprimentando aos colegas, aos demais autores e a todos e todas que nos assistem agora ou depois, porque esse é um dos benefícios, né, que a gente tem aí com a tecnologia. É um prazer ter participado dessa obra, de verdade, porque a gente sabe o papel que esse relatório ele tem para discutir questões muito caras à comunicação, como a própria democratização, e também a atualidade desse documento, né, nesse contexto em que estamos, como muitos colegas aí já sintetizaram. Agradeço o Juliano, ao Danilo e a Carol pela iniciativa, né, por ter agregado tantas pessoas queridas, né, para exporem suas ideias. Agradeço demais ao Vitor, né, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar nos 4 anos de doutorado dele, né, e que sempre foi um prazer. Então, de uma forma assim bastante sintética, o capítulo em que a gente atua, ele parte dessa discussão do MacBride, mas também aliado a conceitos de cidadania e no eixo da mercantilização da economia política da comunicação, para lançar olhares a um meio e a um público específico, que é a internet e as crianças, né? E por meio dessa relação e do olhar teórico, é claro, né, o texto ele traz algumas reflexões sobre os desafios, né, cada vez mais atuais, que dizem respeito ao papel do Estado, né, mas também ao mercado, né, na organização do uso social desse meio digital em rede. A gente sabe que o consumo de mídia na infância, o papel do Estado na regulamentação dos meios, ele não é um tema atual, né? A gente pode pensar que quando a gente traz ao debate a TV aberta, a gente já teve alguns avanços, como a própria obrigatoriedade da classificação indicativa, as restrições para a publicidade dirigida a crianças com até 12 anos e a própria legislação no que diz respeito à educação formal, que vai trazer as tecnologias de informação e comunicação também como conteúdos, né, disciplinares. De toda forma, com a internet, essa discussão ela ganha outros contornos, e contornos esses ainda longe de serem bem debatidos e, sobretudo, bem resolvidos. Esse consumo, ele aumenta a quantidade de produtos disponíveis ao público infantil, e esse público infantil, por meio da sua participação, com likes, com comentários, com compartilhamentos, eles movimentam um mercado publicitário com pouca regulamentação, e sem o Estado atuando de uma forma mais efetiva nesse contexto, resta às famílias, uma tarefa muito árdua, né? Sobretudo num país onde a educação ela não é integral para a grande maioria das crianças, né? De fazer uma fiscalização e que as famílias, em sua maioria, não têm condições, né? Não seria demais a gente lembrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que os direitos da infância e da adolescência são dever de todos, né? E se a gente pensar dessa forma, os meios de comunicação, eles entram duplamente nessa lógica, por meio de gestores e produtores como responsáveis, mas também pelo conteúdo divulgado, que pode contribuir ou desrespeitar os direitos que o ECA, né, nos coloca, né? Então, a gente não tem um consenso em torno da participação das pessoas na rede, seres ativos ou mercadorias, né? O que faz com que essas discrepâncias, essas discordâncias, elas se tornem muito importantes para estarem presentes na arena de debate, né? Então, acho que o que eu e o Vitor a gente coloca é trazer alguns pontos para refletir, né, muito mais do que finalizar uma discussão, é claro, né, nem de longe esse seria, né, o nosso objetivo. Então, dessa forma, o capítulo ele se estrutura em 3 partes. Então, na primeira a gente tem o referencial teórico, que se pauta, né, nesse eixo da mercantilização da economia política da comunicação e na noção de cidadania. No segundo, a gente traz reflexões sobre o consumo de internet pelo público infantil, e no terceiro a gente tenta fazer uma costura, né, dos 2 anteriores para chegar, né, a uma conclusão, né? De toda forma,
forma, eu acredito piamente que é um capítulo que coloca uma discussão muito relevante ao trazer as crianças, né, para esse debate, né? Então, nesse sentido, eu peço que o Vitor, né, acrescente, uma vez que a parte do consumo de publicidade, né, é o caminho que ele percorre na pesquisa, né, é uma área com a qual ele pode contribuir bastante. Vitor? Boa tarde. Primeiro também queria começar agradecendo, né, primeiramente a professora Rosiane pelo convite, pela oportunidade, né, sempre uma alegria muito grande poder dividir a produção com ela. Também gostaria de agradecer ao professor Danilo, a professora Carolina e ao professor Juliano, né, pela organização da obra. É uma felicidade muito grande contar, né, participar junto com o Juliano também, que colaborou, né, não só na disciplina, mas também nas bancas de qualificação e defesa do doutorado. Então, obrigado, Juliano, né, e todos os demais organizadores também. E, obviamente, ao programa, né, sempre uma alegria muito grande poder estar próximo ao programa, né, estar próximo ao Unesp, né, onde a gente tem um carinho enorme, né, eu falo que um amor muito grande, e para nós é sempre importante, sempre que possível, né, é uma satisfação muito grande colaborar e participar das atividades e produções da universidade. Então, só para complementar a explanação que a professora Rosiane colocou, né, até assim, o porquê de pensar as crianças, né, porque são seres, né, de gerações que já nasceram num contexto pós-McBride, né? Então, de uma análise, de um cenário já construído a partir também de uma leitura que já vinha sendo feita, como os colegas de outros capítulos colocaram, né, do McBride, que não era recente, né, já tinha um tempo, e isso permite a gente analisar essa relação desse público com os meios de comunicação de forma bem breve, né, televisão aberta, rádio, jornal, bem pontualmente, mais especificamente na internet, que surge, está presente de uma maneira muito forte para esse público, né, e também que esse público atua não apenas como espectador, mas também de forma ativa, né, como produção de conteúdo, que é um cenário que se apresenta dentro da internet e que está presente também nessa relação do público infantil com os demais espaços, né, ferramentas ou possibilidades que a internet traz. E nesse cenário, a presença da comunicação mercadológica, que está presente não só na internet, mas em todos os outros meios de comunicação, mas na internet ela se materializa de uma forma muitas vezes diferenciada. Enquanto que nos meios abertos, ou os meios tradicionais, vamos assim dizer, né, a gente tinha ali o espaço publicitário, né, o intervalo comercial. Isso na internet nem sempre se manifesta dessa forma. E muitas vezes é até difícil de identificar a presença desse conteúdo, a presença da comunicação mercadológica. E não quer dizer que o público infantil não a perceba ou não a entenda, e muito menos não a consuma, porque ele consome demais esse conteúdo. Então, nós também procuramos observar essa percepção, trazer dados, né, de pesquisas que já foram realizadas, justamente para observar, né, 40 anos depois do informe McBride, como que essas questões estão presentes nas tecnologias de informação e da comunicação, mais especificamente voltada para o público infantil. E, principalmente, né, permitir algumas reflexões que possam jogar a luz, né, jogar uma perspectiva para os próximos 40 anos. Né? Quais são os pontos que devem ser observados, que devem ser olhados, né, obviamente que não só nesse capítulo, mas na obra como um todo, isso está presente, né, esses indicativos, para que essa preocupação, esse olhar, esse estudo continue acontecendo. Então, novamente, queria agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz com o resultado da obra, né, e obrigado pelo espaço, gente. Vitor e Rosiane, muito obrigado pela contribuição, pela explanação, pela gentileza de atender nosso convite para estar nesse livro e aqui presente nesse lançamento. Gente, nós vamos agora para o último capítulo da segunda sessão, Barreiras ao Media Opening em Análise Comparada, Evidências da América Latina. Quem assina esse capítulo é o professor Juliano Domingues, meu xará, professor da Universidade Católica do Pernambuco. Juliano é coordenador do programa de pós-graduação em Indústrias Criativas da Unicap, enfim, é dirigente da Intercom, também da Socicom, enfim, um pesquisador brasileiro que tem tido uma importante contribuição também nessa área. Juliano, muito obrigado pela tua presença, pela tua contribuição com o nosso capítulo. Sinta-se em casa e à vontade para apresentar o trabalho. Muito obrigado, Juliano. Eu concluí o meu mandato aqui, viu, na coordenação do programa, os meus 4 anos. Esse ano eu saí, vou aproveitar para
compartilhar aqui entre os colegas, saí para assumir uma nova missão aqui, que foi a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, e teve início, essas atividades tiveram início no início desse ano, então acho que é por isso que eu estou sorrindo agora, né? Não estou mais na coordenação do programa, nessa confusão que a gente está vivendo. Mas bem, obrigado, Juliano, pela apresentação. Para mim é um prazer, uma honra participar desse livro. Agradeço demais o convite a você, Danilo, a Caroline, e dizer que é uma satisfação enorme fazer parte, né, de uma obra tão bem organizada, né, elaborada e finalizada de uma maneira tão cuidadosa, e ter a sorte também de ser amigo de vocês, né, de alguns dos outros autores aqui que compõem a obra. Bem, falando brevemente sobre esse capítulo ele é fruto de um empreendimento, né, como pesquisador, professor pesquisador Fulbright visitante na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, para onde eu fui em 2018, para poder estabelecer um contato mais próximo com o professor Mauro Porto e com a perspectiva presente muito fortemente na Universidade de Tulane de visualizar a América Latina. Então, esse capítulo é fruto, né, desse projeto, e aí daí então a referência ao conceito de Media Opening, que é o conceito com que o professor Mauro Porto e alguns outros pesquisadores têm trabalhado de um tempo para cá, para analisar processos de relação entre sistema de mídia e contexto político. E aí há uma preocupação, em particular, com a América Latina. Então, basicamente, o que a gente tenta fazer nesse capítulo é, a partir de uma análise essencialmente quantitativa, trabalhando com elementos da estatística, responder ao seguinte problema, né? Como barreiras ao Media Opening se relacionam com a qualidade da democracia na América Latina. E aí, para isso, a gente recorre a variáveis, né, que dizem respeito, por um lado, a contexto político, e, por outro lado, as chamadas barreiras ao Media Opening. E aí a gente faz um recorte, né? Juliano conhece bem essa minha trajetória, tive a sorte de tê-lo me acompanhando por perto. E aí a gente faz um recorte nesse capítulo em específico da influência econômica sobre a mídia. Então a gente trabalha com, de um lado, accountability, né, como representando aí uma possibilidade de se visualizar do ponto de vista empírico a discussão sobre qualidade da democracia, e, por outro lado, a variável influência econômica sobre a mídia, para tentar operacionalizar a discussão de barreira, uma das principais barreiras ao Media Opening, ou a uma mídia mais independente em relação, sobretudo, ao poder público e diversificada em termos de representação da sociedade. Então, basicamente, o artigo ele se divide em 3 etapas, né? Na primeira, a gente revisa o conceito de Media Opening. Na segunda, a gente apresenta as variáveis adotadas para operacionalizar esse debate conceitual apresentado na primeira etapa. E, por fim, a partir de testes de correlação bivariada e de regressão, a gente discute os resultados desses testes estatísticos, né? E o que a gente acaba observando é que, embora isso esteja presente, né, já há um bom tempo na literatura, ou seja, a influência mútua ou o impacto mútuo entre essas duas dimensões, né, contexto político e sistema de mídia, o que a gente consegue visualizar é que o contexto político, que de fato eles se influenciam mutuamente, mas que o impacto do contexto político sobre sistemas de mídia é muito maior do que o inverso, sobretudo quando a gente observa o contexto latino-americano. Então, por fim, o que a gente se propõe com esse artigo, e mais do que com esse artigo, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, do qual esse artigo é fruto, é visualizar determinados caminhos, sobretudo do ponto de vista metodológico, né, de métodos e técnicas, para se analisar esse problema dentro do contexto da discussão sobre Media Opening. Então, acho que a gente pode dizer que se trata de um trabalho, sobretudo, de metodologia, porque é um pouco da gente tentar visualizar os limites e possibilidades desse tipo de recorte, desse tipo de desenho de pesquisa. De uma maneira geral, é isso. Eu estou à disposição. Esse trabalho está ainda, né, em curso. A ele eu ainda vou me dedicar durante um bom tempo, provavelmente, no desenvolvimento de outros aspectos mais
dentro desse contexto geral que foi apresentado aqui. Mais uma vez, eu agradeço demais, acho que é uma honra, como eu disse, participar dessa obra super bem acabada, com trabalhos muito relevantes. Então, muito obrigado mais uma vez, Juliano, Danilo e Caroline, e todos os outros colegas que participam aqui dessa sessão e que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado. Juliano Domingues, a gratidão é nossa, muito obrigado pela exposição, pelas contribuições, por dedicar um tempo para estar aqui conosco. Muito bem, gente, nós fizemos aqui a apresentação de todos os capítulos, das 2 sessões. Vou pedir a vocês se vocês podem ligar a câmera novamente. Eu entendo que a gente tem a missão cumprida. Eu não sei se a gente faz uma rodada de conversa, se vocês querem acrescer algo sobre as contribuições dos outros colegas, eventualmente alguma pergunta. Veja, a gente se programou para não fazer algo muito, muito longo, afinal de contas, todo mundo aqui tem uma agenda bastante concorrida. Então, eu queria abrir um pouco para os colegas, né, se quiserem dialogar com as perspectivas, com as contribuições, ou colocar alguma pergunta para o grupo, sintam-se à vontade. Juliano, já que a gente está aqui numa rede de afeto também, eu agora que vi a câmera do professor Fernando Oliveira Paulino, queria mandar uma saudação especial aí para o nosso amigo, presidente da Socicom. Muito bom. Gente, alguma contribuição, alguma pergunta para os colegas? Não? Tá. Não sei se o Danilo quer encaminhar alguma questão também, que é nosso organizador. Se não houver, a gente pode encerrar a nossa live de lançamento. Bom, então vamos... Bom, Ju, peraí, Ju, só rapidinho. Então, para pelo menos fazer um exercício do direito à comunicação, eu perguntaria se a gente já poderia se organizar para os 50 anos do McBride, se vocês teriam alguma ideia aí para a próxima publicação, e enfoques possíveis, e deixaria aí no ar, se alguém quiser comentar, né, o que os colegas imaginam de possibilidades aí para outubro de 2022 adiante, em relação a essa temática. Muito bom, Paulino. Vamos lá, colegas. Está aberto. Eu recebi até agora respostas semióticas, viu, Ju? As pessoas fazendo assim, né? Né? Eu acho que fiz muito, né? Ô, Juliano, você poderia comentar a proposta do Fernando? Eu, Juliano? Você, Juliano. Eu, Juliano. Não, porque você falou Juliano, eu falei, vai que é o Juliano Domingues, né? Então... Não, você, acho que ele fez... muito bem. Não, eu acho que é um baita de um desafio, porque, obviamente, né, acho que o Paco falou muito disso no início, o Otávio também conectou muito com essa temática. Nós estamos numa conjuntura muito difícil, né? Então, assim, do ponto de vista da condução democrática do país, eu tenho certeza que o Paco, que também está na Espanha, está nos acompanhando muito sobre isso, e indiscutivelmente a agenda da área da comunicação é de longe uma temática que não só nos é muito cara, mas muito nevrálgica na conjuntura sobre a que nós estamos vivendo, é só que nós assistamos o que está acontecendo mais recentemente com relação à questão da violência contra a mídia, a liberdade de imprensa e assim por diante no Brasil. Ou seja, nós temos uma conjuntura bastante adversa e talvez, Paulino, não sei, eu acho que talvez os nossos desafios antes dos 50 anos sejam assegurar condições de sobrevivência, de sociabilidade, de direito à voz, de lugar de fala, de existência da universidade. Estamos numa semana que a gente está assistindo um caminhão de notas sobre a CAPES e sobre, né, ou seja, nossa conjuntura. Eu não quero transformar isso aqui num momento de lamentação, mas eu acho que é muito difícil que todas essas pesquisadoras e esses pesquisadores que estão aqui e que, obviamente, falam sobre um informe que tem uma perspectiva para a democracia, uma perspectiva para uma sociedade mais plural, muitas vozes, né, não têm um grau de indignação e de uma capacidade de crítica e de nos manifestarmos, né, e de acenarmos de que a gente está resistindo da maneira que a gente pode, do lugar de onde a gente pode, com as condições que estão sendo assistidos na ciência da tecnologia no Brasil e, quiçá, na área da comunicação. Eu acho que temos uma agenda
absolutamente necessária. Não sei se os outros colegas poderiam comentar também, antes que a gente encerrasse, mas acho que esse é um momento importante para nós, né? Às vezes nós não temos tantos espaços, né, com tantos atores nacionais nessa agenda que possam ter contribuições nesse momento, né, às vezes fora das sociedades científicas. Então, talvez esses minutos que nos restam pudesse ser um momento de ouvir também e partilhar esse sentimento com os colegas. Mas eu acho que é importante a gente lembrar também que a construção teórica e normativa que culminaria no Informe MacBride não foi feito num ambiente internacional democrático. Você tinha experiências bastante contundentes de ditaduras que ainda assim, ou apesar disso, permitiu de alguma maneira, em algum gargalo, em algum ladrão de caixa d'água, escapar um conjunto de discussões que tomaram a agenda. Então, assim, que foram contra-hegemônicas. Evidentemente, você tem uma série de críticas, e você consegue ler críticas interessantíssimas quanto ao produto final do Informe MacBride, como consegue ter uma série de críticas com a Constituição de 88, por exemplo, agregadora de um conjunto de interesses, por vezes difusos. Mas eu acho que é interessante, que eu acho que isso não pode ser perdido de vista, que o Informe MacBride, com toda a sua contribuição, com toda a construção do aparato teórico, com uma institucionalização de uma crítica do Sul, latino-americana, de raiz, foi construída com uma série de experiências antidemocráticas. Acho que talvez a gente não tenha as mesmas condições de produção, ou talvez até as tenha. Fato é que esse é um documento que surge num contexto bastante difuso. Bom, gente, continua aberta a palavra. A minha sugestão para o próximo livro é A Crise da Democracia e as Novas Agendas da Comunicação. Aí, Tereza já deu um passo mais adiante, já colocando a agenda sobre a mesa. Vamos lá, colegas. Alguém mais? Juliano, Otávio, Rô, Paco Sierra. Não, acho que a Tereza trouxe uma ideia muito, ao mesmo tempo, desafiadora, né? Porque é um momento muito incerto, de mudanças muito rápidas, né? Então fica até difícil pensar um pouco nisso, mas acho que isso torna mais desafiante ainda. Acho que a ideia da Tereza é boa, mas eu não queria perder de vista a ideia do Paulino também, né, Juliano? A gente quer o compromisso do Danilo, o seu compromisso, e já se programar na organização do livro de 50 anos do relatório MacBride, que é daqui a pouco, né? Daqui a mais um pouquinho, 9 anos, 8 anos e pouco, já teremos esse momento e provavelmente a gente vai estar aqui, talvez, ou enfim, quem estiver aqui vai poder falar que o relatório continua atual e que continuam, e que há pendências ainda em termos de implementação do relatório, de tudo que ele preconizava. Guardamos o seu compromisso do Danilo, Ju. O Paco Serra, acho que eu e você estaremos jubilados. Mas, enfim, olha lá. Mas a minha proposta... Na Espanha é mais tarde, na Espanha são aos 70 anos, então ainda estaria ativo. A minha proposta não exclui a do Fernando. Acho que a do Fernando é válida, sim, a gente tem um tempo maior para produzir, né? Mas a minha proposta é uma proposta de curto tempo. Para sair o ano que vem, assim, por exemplo. Bom. Olha, o Danilo está com problema no microfone, porque ele está fazendo a transmissão do áudio para o YouTube, mas, Danilo, se você quiser depois se manifestar no chat aqui, a gente lê, viu? O Paco, você ia falando, eu te interrompi. Não, só vou ter que desconectar, mas só uma proposta muito concreta, não é tanto académica como política. UNESCO, hoy Naciones Unidas son instituciones cooptadas y mercantilizadas. El proceso de privatización que hizo Estados Unidos de Naciones Unidas invalida por completo el papel de la UNESCO, no tiene ningún futuro, ninguna posibilidad similar a la que tiene la OEA. Tiene un futuro prácticamente sin esperanza.
Pero yo creo que deberíamos, yo sé que ustedes están con una agenda complicada en clave interior, en clave brasileira, pero deberíamos hacer sin UNESCO, entre las organizaciones internacionales, estoy pensando en ALAIC, en ULEPIC, en las entidades nacionales tipo SOCICON, una comisión internacional para la democratización de la comunicación, sin esperar a los organismos internacionales de la UNESCO, pero esperando que los procesos de integración, cuando gane Lula da Silva, los proyectos de UNASUR y otros espacios sirvan para que esa comisión académica de expertos, de profesionales del sector, que podríamos articular, haga un relatorio, al modo como se hizo, trabajando varios años, sin necesidad de Naciones Unidas, sin necesidad de la UNESCO, desde el campo académico, desde el campo de las asociaciones profesionales, para establecer un informe del Estado y una serie de propuestas. Y eso se puede hacer desde la sociedad civil, como hubo el movimiento Crisinfo por los derechos de la comunicación en la cultura digital, pues algo similar estaría bien hacerlo. No me opongo a que se haga el 50 aniversario otro texto reflexivo, está bien. Me parece también la propuesta de María Teresa muy pertinente, pero ¿por qué no pasar de la reflexión sobre las utopías a construir ese principio de esperanza de las utopías? Es posible. Yo animo ahora que está Fernando a SOCICON, desde ULEPIC, lógicamente nos comprometeríamos, estoy seguro que también a la IC, y empezar a trabajar como se hizo desde el sur, desde abajo, en este caso sin UNESCO, pues una comisión internacional. Lo difícil es organizarla, buscar representatividad, pero empezar a trabajar en ese informe que sirva para otras instancias. Pienso en UNASUR, también yo haría las labores aquí para la Unión Europea, para establecer esa agenda en el debate político, ¿no? Trascender el ámbito académico en un horizonte mucho más amplio. Es un poco la idea. No voy a poder continuar, me disculpáis porque tenía pendiente otras tareas, pero vuelvo a reiterar mis felicitaciones a los organizadores, a todos los autores. El texto es una joya, tiene ideas muy productivas sobre nuevas tecnologías que creo que merece la pena. Así que circulará, yo ya por aquí lo estoy haciendo circular entre las universidades españolas, así que mi enhorabuena porque ha habido debate sobre McBride, pero poca literatura sobre el tema y el texto va a ser referencia. Paco, muito obrigado pelas suas contribuições, pela sua presença, adiantado da hora aí, pelo tempo e por essa proposta bacana, que eu tenho certeza que o Paulino vai falar na sequência. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer ouvir sempre o Paco e acho que é um desafio aceito, né? O Juliano já até enviou aí uma sugestão de título, né? Como é que é, Ju? Novas Vozes, Novas Utopias, como é que você sugeriu aí? Acho que a gente podia, além das entidades já mencionadas pelo Paco, convidar a IERI, né, a iniciar as entidades de representação da África, da Ásia, e mesmo a ECREA na Europa, e nossos amigos da ICA nos Estados Unidos, e tentar tirar esse grupo de pessoas e ver o que vai dar, depois, aproveitando também os recursos tecnológicos que nós temos, né? Se por um lado, acho que estamos muito fatigados, né, de uso desse tipo de tecnologia. Eu não sei vocês, mas eu vi essa semana até que o número de rinoplastias aumentou, e falo que eu tenho, talvez, essa necessidade, né? Então, acho que, por um lado, existe uma fatigação mesmo do uso de recursos tecnológicos para reuniões virtuais, etc., mas, por outro, acho que esse desafio que o Paco apresenta ele é bem interessante e a gente podia levar à frente, antes, professora Teresa, do livro sobre democracia e comunicação no Brasil, que eu também acho essencial, e do livro dos 50 anos, assim, tentar armar essa comissão, armar uma estrutura para ela, fazer talvez o documento público, né, no lugar de ter uma comissão de especialistas, assim, apenas fazer também uma espécie de documento aberto, a participação, e com isso também criar, colegas, um documento que seja ainda mais horizontal, ainda mais participativo do que foi o relatório da Comissão McBride. Então, Paco, da parte da SOCICON e, como você disse, da LAIC, eu vejo bastante capilaridade e possibilidades concretas de participar de um desafio como esse. Excelente, Paulino. Gente, alguém mais gostaria? Várias propostas bacanas para serem encaminhadas aí. Alguém mais gostaria de falar? Então, olha, Teresa, da nossa parte, vou falar com o Danilo, para a gente acolher aí a proposta, conversar com os colegas e contigo, claro, né, Rosiane, enfim, os outros colegas que são aqui também do programa, se puderem colaborar, pensar nessa empreitada, e todos esses colegas que estão aqui conosco. Da mesma maneira, pedir para Fernando Paulino, para o Juliano, para o Danilo,
enfim, para o próprio Paco, são colegas que estão, né, que estão em entidades nacionais, se podem internacionais, se podem nos ajudar no encaminhamento dessa proposta que está sendo colocada, que o Paulino aqui latou há pouco, ou seja, de que da sociedade, da comunidade científica, vir uma contribuição significativa, né, já que a partir dessa crítica que o próprio Paco fez há pouco, que os organismos multilaterais, nesse momento, talvez não tenham essa agenda como prioridade, né? Então, acho que isso é algo importante. Fico feliz que a gente possa, inclusive, avançar nesse raciocínio e, quiçá, nessas propostas do Doravante, a partir desse momento, dessa pequena oportunidade que a gente tem de se reunir, tanto nesse livro como nesse momento de apresentação. Tudo bem? Não sei se o Otávio ligou a câmera, quer falar algo, Otávio? Não? Não, eu achei que você estava caminhando para uma despedida e aí eu ia fazer uma última saudação às amigas, aos amigos, quem nos acompanhou, quem ainda vai assistir esse vídeo também, e agradecer o privilégio de ter podido participar desse livro. Quero agradecer à organizadora e aos organizadores. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente possa continuar essa discussão em outras oportunidades também. Com certeza. Gente, alguém mais gostaria de se despedir? Uma palavra final antes que a gente encerre a nossa transmissão? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, de todas vocês, de todos vocês. Agradeço o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube e as pessoas que vão nos assistir depois. Eu acho que esse é um momento muito importante de contribuição. Professor Danilo, muito obrigado aí pela contribuição, pela coordenação aí de toda essa transmissão. Eu sei que ele está com problema no áudio, né, mas esteve aqui o tempo todo. E também a professora Carolina Visotto, que nos ajudou nessa organização. Gente, um ótimo final de semana para todos vocês. Vamos para os próximos livros e para os nossos desafios, porque a democracia hoje. Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Valeu.